O milagre que mudou a vida de Felipe, a vitória sobre a dermatose púrpura linear. Felipe tinha apenas 23 anos quando sua vida começou a desmoronar. O que começou como pequenas bolhas avermelhadas nos braços e pernas logo se espalhou pelo corpo, acompanhado de uma coceira insuportável. Os médicos demoraram a diagnosticar, mas quando o resultado chegou, foi como um balde de água fria: dermatose púrpura linear, uma doença autoimune rara, sem cura conhecida que deixava sua pele cheia de feridas abertas, doloridas e infectadas. Os remédios aliviavam por pouco tempo, e os efeitos colaterais o deixavam fraco, sonolento e, pior de tudo, desesperançado. Doutor, eu não aguento mais isso. Parece que meu corpo está se destruindo sozinho, disse Felipe, segurando as lágrimas no consultório. Infelizmente, Felipe, é uma doença crônica. Vamos tentar controlar os surtos. Mas você precisa se preparar para conviver com isso, respondeu o médico, com um tom que soou como uma sentença. As feridas o impediam de trabalhar como ajudante de pedreiro, sua única fonte de renda. Os amigos, aos poucos, foram se afastando, incomodados com as marcas em sua pele. Até sua namorada, que jurava amá-lo em qualquer situação, não suportou ver seu rosto inchado e cheio de crostas. Não é você que eu amo mais, ela disse, antes de sumir de sua vida. Felipe se sentiu abandonado por todos, até por Deus. Uma noite depois de mais um dia de dor e humilhação, quando um desconhecido no ônibus mudou de lugar para não sentar ao seu lado, ele chegou em casa e jogou no chão os frascos de remédio. Se é para viver assim, não quero mais, pensou. Foi então que se lembrou da avó, uma mulher simples, mas de fé inabalável, que sempre lhe falava da congregação cristã no Brasil. Lá eles oram, meu filho, e Deus ouve, ela dizia, enquanto passava pomada caseira em suas feridas anos atrás. Felipe nunca havia ido. Achava que igreja era para pessoas perfeitas, não para alguém como ele, cheio de cicatrizes por fora e por dentro. Mas naquela noite, sem mais para onde ir, pegou o endereço do templo mais próximo que encontrou na internet e prometeu a si mesmo: vou só uma vez. Se não adiantar nada, pelo menos tentei. O domingo seguinte amanheceu frio. Felipe vestiu a única camisa de manga longa que ainda servia nele, uma peça surrada, que escondia parte das feridas, e entrou no pequeno templo da CCB, no bairro da Lapa, em São Paulo. O que viu o surpreendeu. Não havia bandeirolas, nem palmas, nem música alta. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. Os hinos eram cantados a capela, sem instrumentos, e as vozes unidas enchiam o salão de uma melodia que, apesar de simples, tocou algo dentro de Felipe. Ele não conhecia as letras, mas ouviu com atenção. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego hoje. Perdoa meu pecar, purifica-me, ó Deus. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como havia sido curada de uma doença nos rins após meses de oração. Outro irmão falou da restauração de seu casamento, quase destruído pelo álcool. Felipe sentia o coração acelerar. Será que aqui? Será que Deus pode me ouvir também? Na hora da oração, o ancião pediu que quem tivesse um pedido especial se ajoelhasse. Felipe hesitou, envergonhado das suas feridas, mas um irmão ao seu lado, um homem de rosto marcados por rugas e mãos calejadas, colocou a mão em seu ombro e sussurrou: Irmão, Deus não olha para a sua pele. Ele olha para o seu coração. Ajoelhe-se. E Felipe ajoelhou. As orações eram fervorosas, cheias de lágrimas e súplicas. Ele não sabia orar direito, então só repetia: Senhor, se o Senhor existe, me ajuda. Não aguento mais. E chorou. Chorou como não chorava há anos. Felipe voltou na quarta-feira, à reunião de doutrina. Dessa vez chegou mais cedo e conversou com o ancião, que o recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso tranquilo. Filho, a doença não veio de Deus. Mas ele pode tirá-la de você. Precisa crer. Mas eu já tentei de tudo, ancião. Os médicos disseram que não tem cura. Os médicos não são Deus, respondeu o ancião com uma calma que acalmou Felipe. Você já se batizou nas águas? Não, nunca tive oportunidade. Então vamos preparar seu coração. Primeiro, você precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus. Depois, ser batizado. Aí sim, veremos o milagre. Felipe começou a frequentar todas as reuniões. Aprendeu os hinos, ouviu as pregações sobre a vida de Jesus, sobre a fé que move montanhas. A cada dia, sentia uma paz que não vinha dos remédios.
Uma noite, depois de uma reunião de oração onde muitos irmãos impuseram as mãos sobre ele, Felipe sonhou com um homem de túnica branca que tocava suas feridas e dizia: "Levanta-te, está curado." No domingo seguinte, durante a Santa Ceia, enquanto os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória do sacrifício de Cristo, Felipe sentiu algo diferente. Uma queimação nas mãos, nos braços, mas não era dor, era como se algo estivesse saindo de sua pele. Ele olhou para baixo e pela primeira vez em meses, viu as feridas secando, as crostas caindo. Seu rosto, antes inchado e cheio de marcas, estava limpo. "Irmãos!" gritou, levantando-se do banco. "Olhem, Deus me curou." O salão encheu-se de glórias e aleluias. O ancião se aproximou, examinou suas mãos, seu rosto, e com lágrimas nos olhos, disse: "Este é o poder do Senhor. Não foi homem, não foi medicina. Foi a fé." Felipe chorava, abraçado pelos irmãos. Não havia mais dor, não havia mais vergonha. Só gratidão. Uma semana depois, Felipe estava de pé diante de toda a congregação, dando seu testemunho. Contou como chegou ali quebrado, sem esperança, e como Deus o restaurou. No final, com voz firme, disse: "Eu aprendi que Deus não olha para a nossa aparência. Ele olha para o nosso coração. E quando a gente se humilha, quando a gente busca Ele de verdade, Ele faz o impossível. Hoje eu não tenho mais medo. Porque se Deus curou minha pele, Ele pode curar qualquer coisa em minha vida." Depois do culto, muitos irmãos se aproximaram para abraçá-lo. Um deles, um jovem que também lutava contra uma doença, perguntou: "Irmão Felipe, como eu posso ter essa fé?" Felipe sorriu e respondeu: "Vem para a igreja. Ora, não desiste, porque Deus não desistiu de você." Naquela mesma tarde, Felipe foi batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando saiu da piscina, sentiu que não era só sua pele que havia sido renovada, era sua alma. Hoje, Felipe serve na congregação, ajudando outros que chegam doentes, desanimados, perdidos. Sempre repete a mesma coisa: "Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Basta crer." E assim, na simplicidade de um templo sem luxo, onde os hinos são cantados sem instrumentos e a palavra de Deus é pregada com pureza, mais um milagre foi escrito. Não para engrandecer homens, mas para mostrar que onde há fé Deus age. E que na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas. São realidades vividas por quem busca a Deus em espírito e verdade. Naquela mesma semana, uma mulher chamada Marisa chegou à congregação arrastando não só o corpo cansado, mas uma dor que parecia não ter fim. Havia anos ela sofria com uma doença degenerativa que os médicos já haviam desistido de tratar. "Não há mais o que fazer", disseram-lhe. Mas Marisa não aceitou aquele veredito. Se Deus havia curado Felipe, por que não poderia fazer o mesmo por ela? Ela entrou no templo apoiada em uma bengala, os passos lentos e o rosto marcado pela luta. Mas seus olhos brilhavam com uma esperança que nem a dor conseguia apagar. Ao sentar-se no banco, ouviu o hino sendo entoado pelos irmãos. "Confia, meu irmão, confia no Senhor, que Ele é fiel, não falhará jamais." Aquelas palavras ecoaram em seu coração como uma promessa. Quando o pastor chamou os enfermos para a oração, Marisa se levantou com dificuldade. Os irmãos a cercaram, impuseram as mãos sobre ela e clamaram a Deus com fé. Não havia gritos nem espetáculo, apenas corações unidos pedindo a misericórdia do Pai. E então, algo aconteceu. Primeiro foi um calor suave percorrendo suas pernas, como se uma corrente de vida estivesse sendo restaurada. Depois, uma força que ela não sentia há anos. Marisa largou a bengala sem pensar. E, para espanto de todos, deu os primeiros passos firmes. 1, 2, 3, até que aos poucos ela começou a andar sozinha. Não havia dor, não havia fraqueza, só gratidão. "Glória a Deus!" exclamou enquanto lágrimas de alegria escorriam pelo seu rosto. Os irmãos louvaram ao Senhor, e até os mais novos que nunca haviam visto um milagre tão de perto, entenderam naquele momento: Deus não mudou. Ele ainda opera maravilhas entre os que creem. Marisa voltou para casa naquela noite sem a bengala, mas com algo muito maior: a certeza de que na congregação cristã no Brasil, não se prega apenas sobre milagres, eles acontecem. E não por mérito de homens, mas pela fé em um Deus que ouve, que vê e que age quando menos esperamos. Hoje ela também serve na obra do Senhor, testificando a todos que cruzam seu caminho: se Deus me levantou, Ele pode levantar você também. Basta entregar a Ele o que parece impossível. E assim, entre hinos simples, orações sinceras e corações abertos, a história se repete. Não porque os milagres são rotina, mas porque Deus é fiel. E onde há um povo que busca a sua presença com humildade, Ele nunca deixa de se manifestar.
Na mesma cidade onde Marisa recebeu sua cura, vivia um jovem chamado Lucas, de apenas 19 anos. Desde criança, ele sofria com uma doença rara nos ossos que o deixava frágil, com dores constantes e a impossibilidade de andar sem muletas. Os médicos diziam que sua condição só pioraria com o tempo, e que ele jamais teria uma vida normal. Lucas cresceu ouvindo que seu corpo era uma sentença, e aos poucos, a tristeza foi roubando seus sonhos. Sua mãe, Dona Clara, era uma irmã fiel da congregação cristã. Todas as noites, enquanto Lucas tentava dormir entre as dores, ela orava em voz baixa no quarto ao lado, pedindo a Deus não apenas a cura do filho, mas que ele tocasse seu coração antes que a amargura o dominasse. Senhor, não deixe meu filho desistir de ti mesmo quando o corpo falha, ela suplicava. Certo domingo, durante o culto, o irmão que presidia falou sobre a fé que não desiste, usando justamente o testemunho de Marisa como exemplo. Lucas estava sentado nos fundos como sempre, tentando disfarçar a dor. Mas aquelas palavras foram como uma faísca. Algo dentro dele que há anos estava adormecido começou a acordar. Se Deus curou ela, por que não eu? Pensou pela primeira vez sem amargura, mas com uma esperança tímida. Naquela noite, depois do culto, ele pediu à mãe que o levasse até a frente da igreja. Dona Clara, emocionada, o apoiou enquanto ele se ajoelhava no chão de madeira gasto pelo tempo, onde tantas outras pessoas já haviam derramado lágrimas e recebido respostas. Deus, eu não sei se mereço, mas se o Senhor pode, me cura. E se não for da tua vontade, me dá forças para não murmurar, ele orou com a voz trêmula. Os irmãos que estavam por perto se aproximaram em silêncio e impuseram as mãos sobre ele, sem palavras bonitas, sem promessas vazias, apenas com a mesma fé simples que move montanhas. Lucas sentiu um calor estranho percorrer suas pernas, como se algo estivesse sendo desfeito por dentro. Quando tentou se levantar, as muletas escorregaram de suas mãos. Ele ficou parado sem entender, até que um irmão o segurou pelo braço e disse: "Tenta andar, irmão." Com lágrimas nos olhos, Lucas deu o primeiro passo. Depois outro, e outro. A igreja inteira explodiu em louvor, e até os mais idosos, que já haviam visto muitos milagres, choravam como crianças. Dona Clara caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, repetindo sem parar: "Graças a Deus, graças a Deus." Nos dias seguintes, médicos ficaram estarrecidos. Exames mostravam que os ossos de Lucas, antes porosos e frágeis, estavam se regenerando de maneira inexplicável. "Isso não tem explicação científica", disseram. Mas Lucas sorria e respondia: "Tem sim. Chama-se milagre." Hoje ele não só anda como corre. Trabalha na obra do Senhor, ajudando outros jovens que, como ele, sentem que a vida lhes negou uma chance. Deus não olha para o que nós somos, mas para o que podemos nos tornar quando confiamos nele, costuma dizer, com a mesma convicção de quem viu o impossível se tornar real. E assim como Marisa, Lucas se tornou mais uma prova viva de que onde há um povo que ora com fé, Deus não apenas escuta, ele age. Não porque somos perfeitos, mas porque ele é bom. E na congregação cristã no Brasil, essa verdade não é apenas pregada. Ela é vivida todos os dias, por quem acredita que os milagres não pertencem só ao passado, mas ao Deus que continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Na mesma cidade onde Lucas e Marisa testificavam do poder de Deus, vivia uma família que há anos carregava um fardo silencioso. Dona Clara, uma senhora de mãos calejadas pelo trabalho na roça, e seu marido, seu João, um homem de poucas palavras mas de uma fé inabalável, tinham um filho chamado Mateus. Desde pequeno, o menino sofria com crises de epilepsia tão fortes que os médicos diziam que ele nunca teria uma vida normal. As convulsões vinham sem aviso, deixavam-no fraco e com o tempo começaram a afetar até sua fala. Os remédios ajudavam pouco, e a cada consulta, a esperança dos pais se desvanecia mais. Mas Dona Clara não desistia. Toda noite, depois de colocar Mateus na cama, ela se ajoelhava ao lado da cama do filho e orava, com lágrimas rolando pelo rosto. "Senhor, o Senhor vê o meu filho. Eu não peço riqueza, não peço fama. Peço só que ele possa viver, estudar, sorrir sem dor. Se for da tua vontade, cura-o, meu Deus." Seu João, mesmo calado, acompanhava a esposa em oração, segurando a Bíblia com mãos trêmulas, como se cada palavra lida fosse uma semente plantada no coração de Deus. Os irmãos da congregação cristã no Brasil, sabendo da luta da família, não se limitavam a dizer "estamos orando." Eles oravam. Em cada culto, em cada reunião de oração, o nome de Mateus era lembrado com fé. Até que numa tarde de domingo, depois de um culto onde o pregador falou sobre a fé que move montanhas, algo mudou. Mateus, que naquela manhã tinha tido uma crise tão forte que quase não conseguiu ir à igreja, sentou-se no banco ao lado dos pais.
Durante o sermão, ele sentiu uma estranha paz invadir seu corpo, como se uma mão invisível o envolvesse. Quando o pastor fez o convite para que aqueles que precisavam de um milagre se levantassem, Dona Clara, sem hesitar, levou o filho pela mão até a frente. Os irmãos se reuniram ao redor deles, impuseram as mãos sobre Mateus e clamaram a Deus com uma só voz. E então, aconteceu. Não foi um raio, não foi um barulho. Foi um silêncio. Um silêncio tão profundo que todos na igreja sentiram. Mateus, que antes tremia a cada crise, permaneceu de pé firme. Os minutos passavam, e nada. Nenhuma convulsão, nenhuma fraqueza. Seu João, que nunca chorava, deixou as lágrimas caírem enquanto abraçava o filho. Dona Clara caiu de joelhos, não de desespero, mas de gratidão. Ele está curado, sussurrou o médico da família semanas depois, incapaz de explicar os exames que não mostravam mais nenhuma atividade epilética. Não há explicação científica. Mas Mateus sorria, assim como Lucas e Marisa antes dele, e respondia: tem sim. Chama-se milagre. Hoje Mateus é um jovem que serve a Deus na mesma igreja que orou por ele. Estudou, formou-se, e agora ajuda outras famílias que passam pelo que seus pais passaram. Deus não esquece de ninguém, diz ele com os olhos brilhando. Às vezes ele permite a tempestade para nos mostrar que pode acalmar os ventos. E assim como tantos outros na congregação cristã no Brasil, Mateus se tornou mais um sinal de que Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda transforma vidas. Não porque os homens são merecedores, mas porque ele é amor. E onde há um povo que ora com fé, os céus se abrem, e o impossível se rende ao Deus que faz todas as coisas novas. Na mesma cidade onde Mateus cresceu morava a família de Ana Clara, uma menina de 9 anos que nasceu com uma malformação congênita nos rins. Os médicos eram claros, ela dependeria de diálise pelo resto da vida, e a única esperança era um transplante, mas a fila de espera era longa e incerta. Os pais, João e Raquel, já haviam esgotado todas as opções. As noites eram de choro silencioso, enquanto a pequena Ana Clara, mesmo fraca, tentava consolar os pais com seu sorriso doce. Mãe, não chora. Jesus vai me curar, igual o irmão do pastor contou na igreja. Raquel apertava a filha no colo, beijava sua testa e respondia com a voz embargada: minha filha, eu creio. Mas às vezes o coração fica com medo. Foi então que em um culto de oração na congregação cristã, o pastor fez um chamado especial. Há alguém aqui que precisa de um milagre? Deus não está surdo, nem distante. Ele vê cada lágrima, ouve cada suspiro. João levantou a mão trêmula, e os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre Ana Clara e clamaram em uníssono. Não foram palavras bonitas ou longas, mas um clamor sincero, daqueles que brotam da alma quando não há mais para onde correr. Naquela noite, Ana Clara dormiu melhor do que nos últimos meses. No dia seguinte, ao acordar, sentiu algo diferente. Mãe, eu não estou com dor, disse, surpresa. Raquel, cautelosa, não quis criar expectativas, mas marcou uma consulta de urgência. Os exames vieram com uma notícia que deixou os médicos boquiabertos. Os rins de Ana Clara estavam funcionando normalmente. Não havia explicação médica. A malformação, que antes aparecia clara nas imagens, simplesmente não estava mais lá. Isso não é possível, repetia o nefrologista, analisando os resultados pela terceira vez. Em casos como este, a melhora espontânea não existe. João, com os olhos cheios d'água, segurou a mão da esposa e respondeu: para os homens, não. Mas para Deus, tudo é possível. Ana Clara, hoje com 15 anos, corre, brinca e vive como qualquer adolescente. Mas carrega consigo uma marca que ninguém vê nos exames, a certeza de que foi Deus quem a segurou pela mão. Toda vez que testifica na igreja, ela repete a mesma frase que disse à mãe naquela noite de angústia: Jesus curou, e Ele pode curar de novo. E assim, como um rio que não para de fluir, os testemunhos na congregação cristã no Brasil se multiplicam. Não são lendas nem coincidências. São vidas que foram tocadas pelo mesmo Deus que abriu o mar, que ressuscitou mortos, que transformou água em vinho. Um Deus que não escolhe por aparências nem por merecimento, mas que se inclina para quem o busca de todo o coração. Porque milagre não é só a cura do corpo. É o pai que volta para casa depois de anos no vício, é a mãe que encontra forças para perdoar, é o jovem que larga as más companhias e passa a servir a Cristo. É a família que se reconcilia, o casal que renova o amor, a alma que encontra paz. Na CCB não se fala de milagres como algo do passado. Fala-se deles no presente, no cotidiano, no irmão que ora ao lado, na irmã que estende a mão. E quando alguém pergunta: como pode um Deus tão grande se importar comigo? A resposta está nos olhos de quem já foi tocado por ele.
Está no abraço apertado de uma mãe que quase perdeu o filho, no sorriso de um ex-viciado que hoje prega o evangelho, na voz firme de um jovem que já foi dado como caso perdido e agora canta louvores. Está em cada vida que, como a de Mateus e Ana Clara, grita sem palavras. Ele vive. E ele ainda faz milagres. O milagre que não acaba. Ana Clara apertou a Bíblia contra o peito enquanto via Mateus, seu filho, subir ao púlpito pela primeira vez. Aquele mesmo jovem que anos antes havia sido encontrado desmaiado em uma calçada, com o corpo marcado pelas drogas e a alma vazia, agora falava com uma autoridade que só vem de quem foi resgatado das trevas. Deus não nos salva para nos deixar como estávamos, disse ele, a voz embargada, mas firme. Ele nos tira do lixo para nos fazer assentar entre príncipes. No banco, ao seu lado, o pai de Mateus, um homem que outrora amargurava silêncios e portas batidas, agora segurava a mão da esposa com uma gratidão que não cabia em palavras. O casal que quase se perdeu na dor havia redescoberto o amor no mesmo altar onde depositaram suas lágrimas. Não foi um milagre barulhento, com trombetas ou relâmpagos. Foi aquele que acontece quando Deus dobra a história de uma família como quem dobra um papel, devagar, com precisão, até que as pontas soltas se encontrem. E assim, entre hinos e testemunhos, a CCB seguia sendo o que sempre foi, um lugar onde o impossível ganha nome e sobrenome. Onde o nunca mais vira começar de novo. Onde Deus, em sua quietude poderosa, responde à pergunta que muitos sussurram no escuro: como pode um Deus tão grande se importar comigo? A resposta está no espelho. Olhe bem. Aquele rosto marcado por cicatrizes, algumas visíveis, outras não, é a prova de que ele não apenas se importa, como escolheu você para ser sua obra-prima. Os milagres não são relíquias de um passado distante, são as digitais de Deus no seu hoje. Em cada escolha que o afastou da queda, em cada mão que se estendeu quando você pensou estar sozinho, até na respiração que você acabou de dar, sem perceber que é um sopro divino dizendo: ainda não acabou. A lição? Milagres não são apenas o que Deus faz por você, mas o que Ele faz em você. Mateus não é mais o viciado, é o pregador. Ana Clara não é mais a mãe desesperada, é a intercessora. E você? O que Deus está transformando em sua história agora? Talvez o maior milagre não seja mudar as circunstâncias, mas revelar que mesmo nelas você nunca esteve só, porque Ele vive. E se você prestar atenção, verá, Ele ainda está escrevendo.